comportamento de consumo das pessoas mudou. E o que isso importa para você, advogado, que só quer ter os seus contratinhos ali todo mês, não é mesmo? Importa muita coisa. E talvez a maioria das pessoas, a maioria dos advogados, não tem essa consciência de comportamento de consumo. E entender essa lógica de comportamento de consumo é o que vai fazer você parar de se frustrar com a falta de contratos, a falta de clientes e começar a ser o advogado que é visto e lembrado pelas pessoas. Se você não me conhece ainda, meu nome é Adriele Amorim, sou advogada, criminalista, inclusive as minhas redes sociais estão aqui embaixo, por favor, me sigam. Tenho uma comunidade para jovens advogados e a minha maior pauta aqui nesse canal é falar sobre marketing. Marketing jurídico para advogados, gestão, tecnologia, porque é isso que falta na nossa área, né? Falta esse tipo de conhecimento extrajudicial, porque eu não tenho dúvida que todos os advogados que assistem, que me acompanham, são muito competentes na área jurídica, na área de especialização deles. Mas quando eu vou conversar de um assunto mais estratégico, de um assunto mais empresarial com esses advogados, eu percebo o quanto falta de domínio dessas áreas extrajudiciais que nos fazem crescer como empreendedor. Que o advogado, ele tem que colocar na cabeça dele que ele é um empreendedor, ele é um vendedor todos os dias do seu serviço, a não ser que você seja um advogado que trabalha no escritório de alguém, ou você tem um sócio, que o seu sócio é essa pessoa, né, mais ali do comercial e você é interno, porque se você for um advogado autônomo que tá montando o seu escritório, que quer ter o seu nome, você vai ter que aprender isso que a gente vai conversar aqui hoje. Combinado? Então bora lá pro nosso tema, comportamento de consumo. Já é um tema que eu tô me coçando para vir aqui conversar com vocês, sabe? Por quê? Quando a gente trabalha com produtos, até com serviços, só que serviços diferentes, por exemplo, uma massagista, né? A massagista, ela tá ali no Instagram vendendo o serviço dela todos os dias e ela pode falar diretamente do serviço dela, né? Ela não é impedida igual a gente de falar quanto custa a massagem dela, o que ela oferece naquela massagem. Nós, como advogados, não podemos, ok? Só que, se a gente entende o que é o comportamento de consumo, principalmente o comportamento de consumo atual, depois da ascensão das redes sociais, a gente consegue se comunicar e atingir o nosso cliente-alvo de uma forma muito mais assertiva, para fazer com que esse cliente se lembre da gente quando ele quiser consumir serviços advocatícios, tá? E aqui a gente tem uma coisa que é, qualquer pessoa pode precisar de um advogado. Qualquer. Você não tem um público definido. Por exemplo, a massagista. Talvez ela tenha ali um padrão de público, certo? Por quê? Quem procura uma massagem? Talvez uma pessoa mais elitizada, porque a galera mais pobre não quer gastar dinheiro com massagem. Vou gastar dinheiro com massagem? Não. Então, assim, ela sabe que é um público dela. Uma galera um pouco mais elitizada, talvez na maioria das vezes mulheres. E aí ela consegue moldar a comunicação dela pro público correto, que ela já sabe que é o público-alvo dela. No nosso caso, não temos um público-alvo definido. E o que eu quero dizer com isso, tá? Entendam o seguinte, obviamente, quando a gente tem um nicho muito específico de execução penal. Eu só trabalho em execução penal. Você tem o seu público definido. Familiares de pessoas que estão presas. E aí você consegue adequar a sua comunicação para familiares de pessoas que estão presas. Ok? E isso é muito importante. Saber quem é o seu público-alvo. Agora, se você é um advogado de divórcio, qualquer pessoa pode se divorciar. Você concorda comigo? Qualquer pessoa pode precisar de um advogado que faz divórcio. E o que vai fazer ele te escolher e não escolher outro advogado? Então a gente tem dentro da advocacia áreas que têm público certo e definido, por exemplo, tributário. Se você trabalha com direito tributário e quer falar para empresas, empresários, pessoas que podem ali precisar do seu serviço enquanto advogado tributarista que entende sobre questões fiscais, que eu nem entendo aqui porque eu sou criminalista, você sabe quem é o seu público-alvo e você adequa a sua comunicação, seu conteúdo, tudo para atingir essas pessoas. E se você não está fazendo isso, que é o mínimo, você já está totalmente errado. Então, identifique, a minha área é uma área de público definido? Se é, eu vou bater na tecla do meu público definido.
Ah, não, a minha área é uma área que qualquer pessoa pode precisar, trabalhista. Qualquer pessoa hoje, CLT, e mesmo assim você ainda consegue definir um pouquinho. Perceba comigo, se você é um advogado trabalhista que trabalha pró-empregado, são pessoas que trabalham CLT. Você não pode ficar tendo uma comunicação que vai falar com o empresário, a não ser que a sua intenção como advogado trabalhista seja alcançar os empresários. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para entender o padrão de consumo das pessoas é quem é o seu público. O advogado, ele não para analisar com clareza quem é o público dele, onde o público dele está, para ele adequar a comunicação dele a um público específico. Porque esse público específico, ele vai ter ali a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar, os lugares que ele frequenta, é de fato uma comunidade, uma tribo, ok? Então, se você é advogado de execução penal, o exemplo que eu dei, você concorda comigo que as cunhadas, no TikTok, inclusive, vou dar um exemplo para vocês, existe uma hashtag que você coloca lá de mulher de preso, cunhadas. Se você fizer um vídeo e colocar a hashtag delas, o seu vídeo aparece para elas, e aí você consegue atingir essas mulheres porque você fez um conteúdo direcionado, porque você colocou a hashtag correta, a legenda correta, o assunto correto, e o algoritmo reconhece isso, entrega o seu vídeo para a pessoa correta. E aí quando você é muito solto, abstrato, você não sabe para quem você está falando, você não sabe quem é o seu público, você fica atirando para todo lado e você não atinge a pessoa correta. Então, voltando agora, né, isso foi só uma introdução, tá, gente, de comportamento de consumo, que é a seguinte: hoje estamos vivendo em uma época que as pessoas precisam te ver a todo momento, de forma consistente, falando sobre o mesmo assunto, para elas identificarem quem você é e o que você faz. Porque só quando elas identificarem quem você é e o que você faz de forma consistente todos os dias, elas vão querer comprar de você. Antigamente, antes dessa ascensão das redes sociais, as pessoas compravam mais por indicação. As pessoas não acompanhavam a vida de outras pessoas. Então, só o fato dela saber, alguém indicou você para ela, e aí ela sabe que você é advogado trabalhista, só esse fato por si só era suficiente para ela ir até o seu escritório querer contratar. Mas hoje, ela está no Instagram, e aí tem pessoas específicas do nicho, que sabe se comunicar, que sabe atingir quem elas querem, falando sobre isso. Aí ela entra no Instagram dessa pessoa, ela se identifica, a pessoa fala tudo que ela quer ouvir, ela fica seguindo a pessoa, às vezes a pessoa tem uma rotina legal também, o que ajuda muito a querer seguir, e ela fica ali. E aí quando ela precisar de um advogado trabalhista, ela não vai pedir indicação pra ninguém, porque ela já tá seguindo alguém ali que fala exatamente do que ela quer ouvir todos os dias. Pra que ela vai procurar outro? Pra que ela vai querer indicação de alguém pra chegar até você? Não. Ela vai simplesmente pegar o Instagram dela, mandar um direct para esse advogado que todos os dias, insistentemente, está ali falando do assunto que ela quer ouvir, que ela tem interesse, e ela vai mandar uma mensagem para ele. Ela vai falar: oi, meu querido, tudo bem? Tô precisando de um advogado. Então, perceba que hoje o comportamento de consumo das pessoas está muito ligado ao espaço que você consegue garantir na cabeça das pessoas. Lógico que a gente tem muitas outras vertentes desse assunto que podem ser exploradas, tá? Mas essa é a principal. Encontre o seu lugar na cabeça das pessoas. Se você tem um público específico, encontre qual é essa tribo, como eles falam, o que eles gostam de ouvir, e faça parte dessa tribo. Se você não tem um público específico e qualquer pessoa pode ser seu cliente, foque no seu assunto e fale dele insistentemente para que todas as pessoas que estão ali te acompanhando te vejam todos os dias insistindo nesse assunto, porque se elas precisarem de um advogado que faz exatamente o que você faz, se ela se divorciar, se ela for demitida, se ela precisar de algo relacionado ao que você está todos os dias ali apresentando e falando para ela, ela vai se lembrar de você. Porque hoje as pessoas querem se lembrar das outras pessoas, elas querem ter referências, porque elas estão viciadas em consumir vidas das pessoas. Hoje a gente vê as pessoas vivendo a vida delas, né? Ao vivo e a cores todos os dias. E você vai criar, né? Você vai criando, na verdade, isso é um fenômeno muito engraçado que vai acontecendo, que você vai criando uma certa intimidade ali com aquela pessoa que você está seguindo. E uma certa confiança de uma forma muito mais
rápida e intensa. Por exemplo, eu tenho um grupo hoje de melhores amigos, um close friend no meu Instagram. Deve ter mais de 200 mulheres hoje lá, umas 200 e pouco. No meu Instagram normal, tenho 13 mil seguidores. No meu close friend, eu tenho 200 e pouquinhas mulheres. Quando eu posto um conteúdo no meu close friends, o meu engajamento vai lá em cima. Elas interagem muito comigo. A gente realmente se trata ali naquele close friends como amigas, tá? Elas conversam comigo no direct, a gente troca, elas dão uma opinião sobre a minha vida e elas nem me conhecem. Na verdade, me conhecem pelo Instagram. Então, já tive uma dessas mulheres do Close Friends que teve problemas de casamento, tá? Que nem é a minha área, porque eu sou criminalista, e me mandou mensagem perguntando se eu poderia verificar questões do divórcio dela. Eu falei, minha querida, eu sou advogada, você acompanha a minha vida, mas eu sou criminalista, eu não trabalho com direito de família. Mas mesmo assim, mesmo ela sabendo que eu sou criminalista, ela confia tanto em mim, que no primeiro momento que ela teve de procurar alguém, algum advogado, ainda que não fosse a mesma área que ela estava procurando, ela veio me procurar. Porque ela tá todo dia me consumindo, porque ela se considera minha amiga. Ao invés de pedir indicação para uma amiga dela, de alguém, sabe, uma advogada aqui que faz divórcio, não. Ela veio me pedir. Então, entendo que o comportamento de consumo hoje das pessoas está muito ligado à confiabilidade que você passa no seu dia a dia. E sim, você vai ter que conquistar isso online, no Instagram, nas suas redes. Ai, mas eu não gosto de aparecer. Ai, mas eu não gosto de gravar vídeo. Ai, mas eu não gosto de gravar história. Cara, sinto muito. Se você não gosta, então você aceite que esse jogo não é pra você, que você vai perder esse jogo. Porque ou você gosta e aprende, entra o jogo e começa a jogar, ou você vai jogar um jogo diferente, tá? E sim, tem jogos diferentes. Você não precisa ser só refém de redes sociais, você pode jogar de outra forma, mas talvez seja mais difícil, porque hoje a rede social democratizou, né, o acesso aos serviços das pessoas. Então pense, reflita sobre isso, sobre essa pauta de comportamento de consumo, quem é o seu público, o que eles estão consumindo. Você está fazendo parte da tribo deles? Você está entrando na mente do seu público para você conseguir mais clientes na advocacia? Porque talvez o seu grande erro possa estar aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês concordam, se não concordam, se tem outras percepções. Se inscreve no canal, por favor, porque aqui temos muitos outros assuntos como esse que vai fazer você crescer muito, tenho certeza. E me siga nas redes sociais. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.